Meu descendente, o Imperador Targaryen. Você pode apresentar outro pedido. A voz da Snake viúva tinha um toque de desamparo. Suas sobrancelhas, que estavam levemente tricotadas, eram especialmente dolorosas de se ver. O poder desse feitiço que ela usa incessantemente é realmente... Leilin sorriu ironicamente para si mesmo. Seus poderes sedutores eram produzidos naturalmente, assim como a aura de Varlox, e tinham um potencial extremamente alto. No entanto, a posição de Snake Dovager também o fez cair em um estado de contemplação. Ela parecia realmente sincera agora, mas se a segurança dele não pudesse ser garantida, Leilin definitivamente não participaria desse plano. Se ele pudesse realmente formar uma aliança com a cobra e formar amigo do inimigo, seria de grande ajuda. Afinal de contas, ele só havia realmente ofendido muito poucos seres de leis, e eles eram Beelzebub, a cobra viúva e o Nefarious Filchbeard. Entre eles, Beelzebub já estava completamente pronto, e ele só podia esperar por Leilin enrolar as pontas soltas. Se a cobra viúva se transformasse de inimigo em inimiga, então o olho da prova definitivamente faria o mesmo que um aliado. O número de pessoas em seu campo adversário seria imediatamente reduzido em mais da metade, o que por sua vez diminuiria significativamente a pressão que Leilin estava enfrentando. Talvez até então, ele não teria que continuar se enfurnando no mundo dos magos, e poderia viajar com uma paz de espírito. Leilin ponderou por um momento, antes de falar. Bem, suas condições despertaram meu interesse, mas tenho um pedido. Por favor, fale sua mente. Parece que a Snake Dovager realmente viu Leilin como alguém de igual posição. Primeiramente, devo avançar na classificação 7 antes de concordar em embarcar neste projeto. Além disso, eu também quero. Leilin listou os requisitos que ele já havia pensado. Espere que você avance para a 7ª posição. O olhar de Snake viúva varreu Leilin. As leis da gula que você está no controle é considerado uma habilidade excepcionalmente excepcional, mesmo entre outros seres de nível 7. Temo que isso exigiria um longo período de tempo para preencher completamente suas lacunas. Quanto ao seu outro pedido, a cobra viúva também começou a murmurar para si mesma. Você não precisa se preocupar com o meu avanço. Eu definitivamente serei capaz de compreender plenamente as leis da gula em pelo menos 1000 anos. O outro pedido é minha linha de fundo. Se você não puder concordar com isso, só posso expressar meu arrependimento. Leilin não estava disposto a ceder nem um centímetro. Fará. Demorou muito para que a Snake viúva falasse. Além disso, teremos que concordar e assinar um contrato de linhagem, com a Drenscape como nossa testemunha. Após um curto período de tempo, a gigantesca bola de cobras desapareceu gradualmente do céu estrelado, e o ambiente circundante foi restaurado ao seu estado mortal. Leilin estava no meio do deserto, aparentemente com um centavo por seus pensamentos. A Snake Dovager concordou com tal condição e até assinou um contrato. Parece que ela realmente é sincera sobre isso. Além disso, minha força naquela época deve ter sofrido uma mudança devastadora. Eu não estava com medo de que ela caísse comigo. Leilin não era um maníaco de batalha, claro. Se ele pudesse reduzir seus inimigos o máximo possível sob a premissa de proteger seus próprios interesses, certamente era uma coisa boa. Além disso, este contrato também permitiu a Leilin conquistar pelo menos 1000 anos de paz para o seu desenvolvimento, o que era essencial. É assim que os seres da lei se comunicam? Compromissos são necessários porque é altamente desafiador exterminar um ao outro. Além disso, aqueles que têm maior força frequentemente têm a vantagem, mas os interesses dos mais fracos também são protegidos. Depois do incidente de hoje, Leilin mais uma vez adquiriu uma compreensão ainda mais profunda do modo como os seres da lei se comportavam. No entanto, ajudar a cobra a lutar pelo controle do mundo das sombras não foi uma tarefa fácil. Felizmente, o contrato não estipulava que eles deviam começar imediatamente. Em vez disso, deu a Leilin um longo período de tempo para se preparar. Afinal, 1000 anos não tinham passado desde o seu nascimento. No entanto, ele já havia atingido que outros magos só poderiam sonhar em alcançar toda a sua vida, que era dominar as leis. Se dado outro milênio, até que ponto ele cresceria até então? Até o próprio Leilin não pôde deixar de antecipar. Já que estou em Drenscape,
posso muito bem visitar Gillian e os outros. Depois de ser levado por um capricho, Leyland teve uma ideia de repente. Magos de alta patente frequentemente tinham a misteriosa habilidade de fazer profecias. Eles poderiam até sentir episódios futuros que seriam prejudiciais para eles, e além disso, evitá-los. Na maioria das vezes, o resultado seria que, quanto mais não se quisesse que algo acontecesse, mais as coisas provavelmente desmoronariam em uma trilha pior. O repentino pensamento de Leyland sobre Gillian e os outros também foi classificado como o mesmo tipo de previsão. Isso também implicaria que talvez Gillian e o resto não tenham sido completamente eliminados, mas ainda estejam vivendo em algum canto da Drenscape. E isso significa mesmo que eles seriam de alguma ajuda para mim no futuro. Leyland acariciou seu queixo enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso. Logo depois, ele se transformou em uma longa mancha vermelho-sangue que desapareceu no horizonte. Tempo e espaço foram distorcidos em Drenscape. Portanto, era muito inconveniente viajar. O mesmo se aplica até a seres de direito como Leyland. No entanto, também havia vantagens de Drenscape afundar na quietude. Na pior das hipóteses, os outros espíritos malignos da Sonhosa também haviam caído em um sono, e a maioria dessas cenas bizarras parecia ter desaparecido, o que permitiu a Leyland evitar muitos problemas. Esses espíritos malignos também eram seres da lei, e poderiam ter sido um grande inconveniente para Leyland. Uma vez que ele foi atraído para o tipo mais estranho de configurações de espaço-tempo do Drenscape, ele pode até morrer em seu estado atual. Se não fosse pela degeneração da força onírica, Leyland não ousaria se arrastar enquanto explorava o lugar, nem mesmo se ele fosse mais corajoso em 10.000. O lugar onde Gillian e o resto se reuniram não está longe do meu laboratório anterior. Devido ao fracasso anterior de seu experimento espaço-temporal e ao alinhamento espacial, o laboratório de Leyland havia se tornado estranhamente um lugar ligado a Drenscape. Leyland aproveitou a oportunidade, é claro. Ele não apenas reuniu grandes quantidades de dados preciosos e materiais sobre o Drenscape, como também fez alguns arranjos perto de seu laboratório. Agora, ele estava tentando encontrar o lugar que ele tinha viajado de seu laboratório anterior, rastreando o sinal que ele havia implantado de antemão. Um brilho vermelho brilhou nos olhos de Leyland enquanto ele pairava no ar. Ele parecia ter se transformado em uma imagem posterior enquanto perseguia os traços vagamente discerníveis de conexão, mudando constantemente a direção para a qual ele se dirigia. Enquanto seguia para lá, houve várias ocasiões em que Leyland pôde sentir seres do mesmo nível que ele. Aqui, todo o céu ficou pálido em uma área que estava sendo destruída pela queda de neve sem fim. Lá estava destinado a ser um ser demoníaco que estava dormindo no coração da área. Leyland certamente não ousou arriscar-se a infringir seu território, e só poderia decidir fazer um desvio, que era uma rota mais longa. As limitações do AI. A varredura de Chip, juntamente com suas habilidades, permitiu a Leyland ver apenas uma vasta extensão de cristais cintilantes e translúcidos no meio da neve. Parecia um selo extremamente poderoso. O espírito maligno escolheu se selar ou foi arranjado pela paisagem de sonhos? Se é o último, então esses espíritos malignos estão em situação tão miserável. Leyland sacudiu a cabeça. Depois de passar por alguns territórios que pertenciam aos espíritos malignos, ele podia sentir que estava se aproximando do sinal que havia implantado naquele momento. A expressão facial de Leyland mudou em um instante. A força da alma solidificada permitiu-lhe sentir uma tremenda aura à sua frente. O que o surpreendeu ainda mais foi que o dono dessa aura realmente tinha a força de um rank 7 magus também. Além disso, não parecia ter a menor intenção de se isolar ou entrar em um sono profundo. Rumble! A terra se abriu, revelando um enorme globo ocular amarelo e seguida por uma espinha dorsal que lembrava uma colina. Um par de gigantescas asas carnudas se espalhou pela terra, e até bloqueou o céu inteiro de vista. Ho-ho! Um enorme dragão de um olho de repente se escondeu do chão. Seu corpo era como um diamante, brilhando com luzes brilhantes e cores vibrantes. Seus enormes olhos estavam fixados em Leyland, e emitiam uma aura dracônica imensamente poderosa, fazendo com que o ar circundante parasse. Bem-vindo, jovem mago! Ele falava na antiga língua byroniana, que é agradável, surpreendeu Leyland. Posso perguntar se você é da Drenscape?
Além disso, você já viu outros magos aqui antes? Oh, oh, oh! Eu uma vez testemunhei a antiga glória dos magos com meus próprios olhos, e experimentei a destruição da antiga batalha. Eu existo no passado, o presente, e inevitavelmente estenderei ao futuro. Havia evidentemente um problema com o cérebro desse dragão, ou talvez sua linha de pensamento fosse complicada demais, o que deu a Leylin a vontade de revirar os olhos. Felizmente, o dragão de um olho finalmente recuperou os sentidos depois de uma rodada de autoelogio, um aborígene de Drenscape? Não. Eu certamente não sou. A gigantesca raça Gigakel Dragon só vem do Ultron World. De fato, durante o período de deterioração do Drenscape, muitos seres gostavam de vir aqui para viajar e tentar recolher restos. Há apenas 200 anos, conheci um mestre em suas viagens. Ele encontrou um cartão de tarô do destino danificado, mas infelizmente ele foi imediatamente caçado e morto por um espírito maligno cujo selo foi levantado. Embora este dragão de um olho fosse muito narcisista, Leylin conseguiu obter algumas informações úteis. De acordo com a sua declaração, a maioria das cenas estranhas em Drenscape tinha desaparecido como numerosos espíritos malignos tinham caído em um sono profundo durante a deterioração da força dos sonhos. Assim, tornou-se um paraíso para os exploradores. Este lugar não faltava também aos seres da lei. Atualmente, o Drenscape certamente não tinha mais nada de bom para oferecer. Mesmo se tivesse, seria em territórios onde viviam os espíritos mais malignos. A fim de pôr as mãos nelas, alguém teria que correr o risco de ser caçado e morto por aqueles espíritos malignos. Se eles fossem fatalmente atacados, não importando quanto eles temessem consumir seu poder, esses espíritos enfurecidos ainda pulariam do sono para matar. Aqueles idiotas! A estagnação da força dos sonhos mergulhou os tesouros mais preciosos no núcleo do mundo. Quais outros itens lucrativos ainda seriam deixados na superfície? Opa! Isso é terrível! Deixei escapar por acidente. O enorme dragão de um olho cobriu a boca com a garra. Adeus, Magus! O enorme dragão de um olho voltou a se esconder como uma marmota. Leylin quase desatou a rir de seus movimentos ágeis e praticados.